E aí, tudo bem? Legal? Na quarentena ainda? Muito bem, mas tem que estudar. Vamos lá? Olha só. Aula de hoje, operações com radicais. Presta atenção. Na aula passada, nós definimos o radical. Nós vimos o seguinte: se A elevado a N é igual a B, então a raiz enésima deste B volta a dar o A. Legal? Por exemplo, 2 ao cubo é igual a 8. Então o que eu tenho? Eu tenho que a raiz cúbica de 8 dá quanto? Dá 2. Legal? Esse cubo aqui, esse 3, nós chamamos ele de índice da raiz. Aqui está o símbolo do radical, e o que está dentro do radical nós chamamos de radicando. Muito bem. Vimos algumas propriedades, vimos 3 propriedades, são elas. Primeiro, toda potência com expoente fracionário pode ser reescrita na forma de raiz. Eu só tenho aqui, ó, que o denominador do expoente fracionário, ele vira o índice da raiz, e o numerador, ele vira expoente do radicando. Por exemplo, 2 elevado a 5 meios. Isso daqui nada mais é que a raiz quadrada de 2 elevado a 5. Observe, o 2 virou o índice e esse 5 vira o expoente do radicando. Muito bem. Vimos o seguinte, que a raiz enésima de um produto é o produto das raízes enésimas. Isto é, raiz enésima de A vezes B igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Por exemplo, raiz quadrada de 2 vezes 5. Isso é raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5. Observe só o seguinte, a gente tem que conservar o mesmo índice das duas raízes que vão vir. Muito bem. Bom, se essa propriedade vale para o produto, ela também vale para a divisão. Raiz enésima de A sobre B, isso é igual a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Por exemplo, a raiz cúbica de 5 meios é igual a raiz cúbica de 5 vezes sobre, a raiz cúbica de 2. Essas foram as propriedades que a gente viu na aula passada, certo? Agora a gente vai ver as propriedades, as operações que a gente tem com esses radicais que a gente trabalhou. Deixa eu apagar aqui, ó. Um minutinho. Pronto. Vamos lá. Olha só. Primeira operação com os radicais que a gente vai ver é a adição e a subtração. A gente vai ver elas ao mesmo tempo. Por exemplo, se você tem aqui, ó, A que multiplica a raiz enésima de C, mais B que multiplica a raiz enésima de C, quando você soma essas duas raízes aqui, basta somar os coeficientes A mais B e repetir uma única vez a raiz. Tudo bem? Observe o seguinte, eu só posso somar ou subtrair raízes que tenham radicais semelhantes. O que são radicais semelhantes? São radicais que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Tudo bem? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Aqui a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. São termos semelhantes. Então eu vou somar apenas os coeficientes 3 mais 5 e repetir uma única vez. Então isso deu o quê? 8 raiz de 2. Aqui é a mesma coisa, ó, raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5. Então são semelhantes, posso subtrair. Aqui é 4 menos quanto? Quando não aparece o coeficiente aqui, ele vai valer quanto? 1. Então eu tenho 4 menos 1, que multiplica raiz cúbica de 5. Quanto que é 4 menos 1? 3. 3 raiz cúbica de 5. Muito bem. E aqui, raiz de 18 mais raiz de 50. E professor, não são semelhantes. Tudo bem, mas aqui a gente tem que simplificar essas raízes primeiro. Por exemplo, raiz de 18. Quem é 18? 18 é 9 vezes 2, não é? Isso daqui é 9 vezes 2. Quem é 50? 50 é 25 vezes 2. Muito bem. Bom, eu sei que isso daqui, pela propriedade que a gente viu, nada mais é que a raiz de 9 vezes raiz de 2. E esse daqui nada mais é que a raiz de 25 vezes raiz de 2. O que você tem? Vou fazer aqui embaixo. Quem é raiz de 9? 3. Então isso é 3 raiz de 2. Quem é raiz de 25? É 5.
Então isso é 5 raiz de 2. Bom, agora eu vejo que eles são termos semelhantes. Então eu vou somar aqui, ó, os coeficientes. 3 mais 2, 8 raiz de 2. Perfeito? Muito bem. Então, essa é a primeira propriedade. Adição e subtração. Primeira operação. Adição e subtração de radicais. Só podem ser feitos se os radicais forem semelhantes. Muito bem. Vamos para outra? Um outro só. Então, vamos lá. As outras operações são multiplicação e potência. Vamos dar uma olhada. Multiplicação. Quando você tem aqui a raiz enésima de C e vai multiplicar por B raiz enésima de D, observe o seguinte: só posso multiplicar raízes que tenham o mesmo índice, tudo bem? Os radicandos podem ser diferentes, na soma não, eles têm que ser iguais, mas na multiplicação os radicandos podem ser diferentes, contudo os índices têm que ser iguais ainda. Então o que você faz? Você vai multiplicar os coeficientes A por B e vai colocar uma única raiz, multiplicando os radicandos C e D, tudo bem? Por exemplo, aqui eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 5, então o que é isso daqui? Isso daqui é a raiz de 3 vezes 5, que dá quanto? Que vai dar raiz de 15, né? Aqui, ó, 2 vezes raiz cúbica de 4 multiplicado por 5 vezes raiz cúbica de 6. Observem, aqui o radicando é 4, aqui o radicando é 6. Só que você tem que os índices são iguais. É raiz cúbica nos dois, tem como multiplicar. O que você faz? Multiplica os coeficientes, 2 vezes 5, repito uma única vez a raiz e multiplico os radicandos. 4 vezes 6. Que resultado que vai dar? 2 vezes 5, 10, que multiplica a raiz cúbica de 24. Perfeito? Fácil, né? Muito bem. A potência é mais fácil ainda. Como é que você faz? Quando você tem raiz enésima de A, tudo isso elevado a m, o que eu faço com esse expoente? Esse expoente, ele vai entrar a raiz, elevando o radicando A. Muito bem. Por exemplo, aqui, ó, raiz enésima de A, tudo isso elevado a m, isso é a raiz enésima de A elevado a m. Perfeito? Muito bem. Então, aqui o que eu tenho, ó, esse 2, ele vai... Vou espirrar. Perdão. Muito bem. Já pensou se esse espirro fosse dentro de sala de aula? Seria todo mundo correndo, né? Ainda bem que é aqui. Olha só. O que eu tenho aqui, ó? Esse 2, ele vai adentrar aqui a raiz, elevando esse 5. Então, eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 5 ao quadrado. E o 5 ao quadrado, o que eu sei? Eu sei que dá 25. Muito bem. Aqui, que é mais interessante, ó, raiz quinta de x ao quadrado, muito bem, elevado ao cubo. Observe, eu não coloquei aqui o parênteses, aqui eu coloquei, e aqui eu não coloquei. Algum problema? Nenhum. Vamos continuar. Então eu tenho que esse 3, ele vai adentrar a raiz. Então aqui eu tenho raiz quinta de x ao quadrado elevado ao cubo. Observe que aqui dentro eu tomei cuidado de colocar o parênteses. Por quê? Porque eu sei que x elevado a 2 elevado a 3 é diferente de x elevado a 2 elevado a 3. Tu sabe disso, né? Lembra? Isso daqui dá quanto? Isso daqui você tem que resolver o 2 ao cubo, que dá 8. E isso daqui é produto de potência, é potência de potência, que eu repito a base e multiplico as potências x elevado a 6. Legal? Muito bem. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu já falei quanto que deu, ó. X ao quadrado elevado a 3, isso vai dar x elevado a 2 vezes 3, 6. Perfeito? Muito bem. Então, tá aí as propriedades, são fáceis, multiplicação e potência. Vamos ver um exercício? Legal. Então, vamos lá. Qual o valor da expressão? É igual a raiz de 512 menos raiz de 72 vezes raiz de 2. Tudo bem? Vamos lá. Bom, deixa eu mudar isso daqui. Vou colocar isso aqui como 2, não. Vou colocar isso aqui
ser? 8? Muito bem. Muito bem. Vamos lá. O que acontece aqui? Então, mudei. Coloquei só raiz de 72. Tirei aquele raiz de 8 que estava lá, porque ele não vai me atender se eu colocar esse raiz de 8 aqui ao que eu quero falar com vocês. Então, preste atenção. Qual é o valor dessa expressão? Aqui a gente tem raiz quadrada de 512 menos raiz quadrada de 72. Tudo bem? A primeira coisa que você tem que fazer é simplificar essas duas raízes, colocar elas com o menor radicando possível. Para isso eu vou ter que fatorar 512 e fatorar 72. Vamos lá. Se eu fatoro 512, o que a gente tem então? 512 dividido por 2, 256, dividido por 2, 120. E aí, você piscou e você nem viu que eu já fatorei 512 e já fatorei 72, né? Então vamos lá, olha só. Eu quero saber qual é o valor da expressão raiz quadrada de 512 menos raiz quadrada de 72. Não dá para subtrair do jeito que está. O que a gente faz? Vamos simplificar essas duas raízes. Eu pego 512 fatório, pego 72 fatório. Então, na aula passada a gente viu o seguinte: como é que eu vou simplificar essa raiz aqui? Eu faço assim. Se é a raiz quadrada, é casamento 2 a 2. Preste atenção. Esse 2 casa com esse 2, sai de casa. Esse 2 casa com esse 2, sai de casa. Esse 2 casa com esse 2, sai de casa. Esse 2 casa com esse 2, sai de casa. Esse 2 não tem com quem casar, então ele vai ficar em casa. Perfeito? Quem é a raiz quadrada de 512? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes raiz de 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Isso daqui deu então 16 raiz de 2. Perfeito? Menos. Raiz quadrada de 72. De novo, raiz quadrada é casamento 2 a 2. Esse 2 casa com esse 2, sai de casa. Esse 3 casa com esse 3, sai de casa. Esse 2 não tem com quem casar, fica em casa. Então vai dar 2 vezes 3, 6, 6 raiz de 2. Então aqui eu tenho 6 raiz de 2. Agora são termos semelhantes, pode subtrair. 16 menos 6 deu quanto? 10 raiz de 2. Perfeito? Legal? Vamos para mais um exercício? Vamos lá. Então, vamos lá. Determine o perímetro e a área desse retângulo aqui. O que acontece? Se o enunciado diz que isso aqui é um retângulo, então eu tenho que esse ângulo de 90, 90, 90, 90, e eu tenho simplesmente que esse lado aqui vai valer igual 3 raiz de 5, né? Porque no retângulo, os lados opostos são paralelos e iguais. Se aqui é 5 raiz de 5, em cima também vale 5 raiz de 5, certo? Muito bem. O que acontece? Primeira coisa que ele quer o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, né? A gente vai chamar então aqui que o perímetro vai valer 3 raiz de 5 mais 5 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 mais 5 raiz de 5. Não é isso? Fácil, fácil. Então, quem vai ser esse perímetro então? Então, esse perímetro vai valer. Basta você somar aqui os coeficientes. 3 mais 5 mais 3 mais 5. Isso vai dar quanto? 16 raiz de 5. Então, aí a gente tem o nosso perímetro. E agora o que a gente quer? Agora a gente quer a área. Quem vai ser a área? A área que a gente chama de A é o produto da base pela altura, não é? Então a área vai ser quem? 5 raiz de 5 multiplicado por 3 raiz de 5, né? Nesse caso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai multiplicar os coeficientes e também multiplicar os radicandos, tudo dentro de uma única raiz. Então eu vou ter aqui, ó, 5 vezes 3, uma única raiz, 5 vezes 5. 5 vezes 3 dá o quê? 15. 5 vezes 5 dá quanto? 25.
Só que nesse caso eu sei que a raiz de 25 deu 5. E quanto é que vai dar 15 vezes 5? 5 vezes 10, 50. 5 vezes 5, 25. Isso deu 75. Eu vou botar aqui, ó, o A, que seria a unidade de área. Tá legal? Muito bem. Então eu tenho que a área deu 75 unidades de área, pode ser centímetro quadrado, metro quadrado, e o perímetro deu 16 raiz de 5, pode ser centímetro, etc e tal. Muito bem. Tá aí então os nossos exercícios, que nós fizemos no anterior, esse daí é agora. Pega a listinha, mata a listinha e a gente termina por aqui. Até a próxima. Até.